Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Caminho da Luz para mais uma noite de trabalhos com o Evangelho do Mestre Jesus, sob a ótica da doutrina espírita. Que todos estejam na paz do nosso Mestre Jesus, que possamos, nesse momento, estar com o nosso pensamento elevado a Deus, para tirarmos o melhor proveito possível desse trabalho da noite de hoje. E eu gostaria de convidar o nosso irmão Davi Falcão para fazer a nossa prece de abertura. Boa noite a todos. Vamos nesse momento serenar as nossas mentes e termos o equilíbrio necessário para o início dessa Assembleia de Amor. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui inseridos num corpo físico, de estarmos aqui numa reunião pública, de termos chegado à doutrina dos Espíritos. Agradecemos a espiritualidade que nos assiste, nos auxilia e suplicamos a Deus que nos permita, na noite de hoje, na preleção do nosso irmão Ivan, poder angariar os recursos necessários de autoiluminação para que possamos caminhar na vida, nesse meio físico onde nos encontramos inseridos, com mais serenidade, com mais equilíbrio, buscando fazermos e darmos o nosso melhor, porque só servindo, só praticando a caridade, alcançaremos a evolução. Então que Deus possa nos abençoar através do aprendizado, através do crescimento na noite de hoje, que assim seja. Obrigado, Davi. Então, meus irmãos, com as reflexões da noite de hoje, a presença dos caravaneiros do Evangelho, aqui, vindos de Campina Grande, nessa noite fria, mas vieram acalorar a nossa alma, né? E a presença e o palestrante da noite de hoje, Ivan Farias, com o tema Ele é Teu Irmão. Então, com a palavra assim. Uma boa noite a todos. É com muita alegria que os caravaneiros do Evangelho se encontram aqui nesta noite, em Areias, nesse friozinho gostoso, e trazendo também mais um pouquinho, porque Campina Grande está muito fria ultimamente. E aos amigos internautas da TV Chico Xavier também, muita paz e muita luz. Nesses últimos dias, um tema foi alvo de nossas reflexões e preocupação também, principalmente relacionado à questão das casas espíritas, não na sua totalidade, mas vamos falar no sentido geral. Uma dessas preocupações é justamente a questão que está envolvendo muito e às vezes inadvertidamente se fala ultimamente muito de questão de recursos financeiros e tudo mais. E interessante é que uma senhora, que é uma das coordenadoras da rádio da TV Chico Xavier, que é lá de São Paulo, ela nos mandou quarta-feira um vídeo de Divaldo, num evento que ele participou lá no Rio Grande do Sul, e tinha um momento de perguntas, de entrevista, e naquela oportunidade o entrevistador perguntou a Divaldo justamente em relação a essa questão de dinheiro, né? Aí ele, para justificar a pergunta, fala, eles estavam num evento em que os recursos, o financiamento, a estrutura do próprio evento tinham um custo muito alto, né? E o entrevistador pergunta justamente, Divaldo, como é que nós podemos nos envolvermos ou lidar com a questão do dinheiro sem nos perdermos no caminho? Porque nós sabemos que viemos de reencarnações passadas envolvidos nas religiões que nós passamos,
muito ligadas e atreladas a essa questão financeira e muitas vezes em detrimento da valorização espiritual, né, que ficava em primeiro, segundo, terceiro, quarto plano esse lado. E as considerações de Divaldo foi interessante porque ele justamente, só trazendo a ideia da resposta dele, foi que a confiança na espiritualidade deve ser realmente alvo de todos nós, porque quando a atividade é de Deus, isso falando nas nossas palavras, interpretando aquilo que ele disse, quando a estrutura do trabalho é de Deus, quando o trabalho é criado tendo como amparo Deus e a espiritualidade maior, as coisas que necessitamos serão enviadas pelo alto, né? Esse foi o resumo da questão. Ele conta também nessa resposta a essa pergunta um conto de Humberto de Campos. Então nós vamos trabalhar com 2 contos. Esse primeiro não é o que ele falou na resposta dele, que nós vamos trabalhar depois dele, mas Humberto de Campos, com o título A Lição de Jesus a Tiago, que justamente envolve essa questão da preocupação que o movimento espírita, às vezes, as casas espíritas demonstram que não se está dando muito valor a essa questão da espiritualidade, e aqueles que vêm à casa espírita buscar o consolo, buscar as respostas para os problemas da vida, as respostas para as problemáticas existenciais. Então Humberto de Campos diz: conta-se que na casa dos apóstolos de Jesus, em Jerusalém, né, o trabalho de atendimento aos necessitados aumentava cada vez mais. Simão Pedro era muito solicitado, nós sabemos, nas atividades dele, pelos inúmeros aflitos com os seus pedidos de queixa. E foi justamente com o objetivo este que Pedro ergueu, né, a Casa do Caminho naquela época, justamente para atender os necessitados, que eram muitos, né, naquela época, né? Então muitos deles traziam reclamações e outros perturbavam o ambiente. Mesmo as pessoas que iam buscar o consolo, o amparo, às vezes recursos, né, que quando tinham era oferecido a estes, existia muita reclamação, como se fosse uma obrigação, né, da casa de oferecer aquilo que eles desejavam. E às vezes a gente encontra isso, porque determinada feita, nós resolvemos uma vez, num período de final de ano, recolher brinquedos. E quando fosse nas vésperas de Natal, no dia, a gente colocava, nem avisava as pessoas da comunidade, e no dia de manhã de Natal, a gente abria a porta, avisava só a 2 residências. Questão de 5 minutos, parecia uma multidão lá na frente lá de casa. A gente distribuía, e é interessante que acontecia justamente, no primeiro ano aconteceu essas situações, de pessoas reclamando porque queria determinada coisa, como se a gente tivesse uma obrigação realmente de suprir a necessidade, vamos dizer assim, 100% daquelas pessoas. E tudo tranquilo. No segundo ano já tivemos mais problemas, né? Porque a gente colocava determinadas regras para que a criança estivesse ali presente, né? Porque pelo conhecimento que nós tínhamos da comunidade, das pessoas que moravam ali na redondeza, muitos se valiam da própria situação, né, e às vezes nem necessitava daquilo, e queriam de todas as formas relevar alguma coisa, ou levar alguma vantagem, né? E
depois dessa situação que foi muito crítica nesse ano, nós resolvemos parar, né, aquele trabalho e canalizar para até comunidades realmente mais carentes, ou quando houvesse realmente a necessidade para isso. E é justamente isso que retrata Humberto de Campos nesse início de conto, porque Simão teve justamente a hombridade de construir a Casa do Caminho, reerguer, né, a Casa do Caminho justamente para ajudar os mais necessitados. Mas que havia os conflitos, né, daqueles que iam necessitados buscar alguma ajuda, né? E até mesmo os familiares dos assistidos, né, brigavam no recinto de fraternidade, trocando injúrias e, como na palavra de Humberto de Campos, pescoções. Quer dizer, realmente, às vezes o pessoal ia às vias de fato, né? E era um trabalho feito realmente para ajudar, né, amparar os necessitados que, pela história e pelos acontecidos, a gente sabia que vivia uma multidão à margem, né, da sociedade, porque Roma acolhia apenas aqueles seus, né, para viver ali na opulência e não faltar nada. Como Simão Pedro assumia a direção do grupo de socorro aos necessitados da chamada Casa do Caminho, era o que mais socorria. E hoje a gente vê, nós vemos isso nas casas espíritas, né, os dirigentes que assumem a tarefa, realmente são os que estão na cabeça e são aqueles que nós vamos até eles, porque eles têm o controle dos trabalhos, a coordenação, e realmente esses são os mais exigidos para justamente levar o socorro, seja espiritual, seja material, ou qualquer outra situação, àqueles que aportam a casa espírita, né? E era justamente o que mais socorria, como diz Humberto de Campos, por isso mesmo era muito fiscalizado, de modo a agir pelos olhos da crítica. Isso também nós vemos muito, né, no movimento espírita, aqueles que adentram e querem colocar-se à frente das atividades, das tarefas, seja qual for, sempre vai encontrar alguém com um olhar crítico. E é por isso que muitas vezes a gente escuta dos expositores, dos palestrantes, dos faladores como nós, que por conta de estarmos à frente de uma atividade como esse da fala, isso não significa dizer que nós estamos num nível espiritual muito alto, né? Estamos na mesma caminhada evolutiva de todos nós aqui presentes, né? Apenas nos dispomos, tirando um pouquinho de lado, né, a timidez, para levar aqueles estudos que nós fazemos, lições interessantes que os espíritos vêm trazendo ao longo do tempo através dos médios, como Chico Xavier, como Divaldo, né, e outros, né? E nós estamos na mesma caminhada evolutiva. Ante a onda de reprovações que fazia sempre mais alta, Tiago, né, filho de Alfeu, era um lidador do Evangelho mais ligado justamente à questão do Velho Testamento. E procurou Simão naquele momento, por conta daquelas aflições, daquelas balbúrdias que aconteciam, aquela exigência das pessoas que iam à Casa do Caminho para receber de qualquer forma aquilo que estava faltando para eles. Ele resolveu se afastar das atividades da Casa do Caminho. E o Tiago já tinha tido uma posição, né, firme, porque realmente não mais estaria ligado à Casa do Caminho, por conta justamente que ele achava que havia um desequilíbrio total nas atividades, isso na visão dele, né? Então, dali adiante, ele comunica a Simão, a Pedro, que iria viver numa localidade, né, lá próximo a Jerusalém, na saída de Jope, uma casinha arrodeada de flores, de plantas,
e que lá iria viver sossegado e sem aquelas problemáticas ou aqueles desequilíbrios que ele achava que tinha naquelas atividades da casa do caminho. Simão, ainda em forma de muita humildade, pede a Tiago que ele reconsiderasse, mas ele foi bem reflexivo em relação a essa questão, né? E aí parte, né, clausurou-se nesse local, numa casinha rodeada de vegetais, como falamos, onde batia, né, a luz do sol, e passou a estudar durante meses os ensinamentos de Jesus, cuidando ali das flores, da plantação em volta daquela casa onde ele passou a morar. Interessante é que uma noite, porque ele tinha o costume de, num horário determinado, fazer as suas orações. E numa dessas noites, quando começou a oração, bateu uma saudade imensa de Jesus. E o interessante, quando ele começou a sentir essa saudade intensa, ele percebeu um vulto passando muito rapidamente por ele. E ele, não olhar mais, se deteve mais naquele vulto, ele percebeu que era alguém com uma auréola muito luminosa. E ele já atinou, aquilo é Jesus. Aí correu para alcançar aquela pessoa, aquele vulto que passou por ele naquele momento de oração e naquele momento que ele sentiu aquela saudade intensa, né? E aí ele grita, né? Por Jesus. Imediatamente ele ajoelhou-se, alongando os braços, como diz Humberto de Campos, para recolher o mestre um abraço, para matar aquela saudade. Acontece que Jesus passa direto, é como se não estivesse percebendo ali Tiago naquele momento, né? Então, a atitude de Tiago naquele momento foi se levantar aflito e correr atrás de Jesus para saber o que tinha acontecido, porque ele passou muito rápido e ainda indagando e questionando a Jesus por se ele não tinha percebido as necessidades dele e a saudade que ele tinha e a necessidade de um abraço de Jesus naquele momento, né? Quer dizer, Tiago abandona o trabalho da casa do caminho, se isola, né, numa casa, num lugar arrodeado de plantações, e ele começa a viver ali a sua própria vida, a sua própria existência, à margem, né, da sociedade, daquelas problemáticas que ele achava que existia na casa do caminho, né? E Jesus, com muita tranquilidade, dá um abraço muito breve, muito leve em Tiago, e diz a Tiago de forma muito terna, né? Tiago, estás salvo da luta das tentações. Porém, vou ao encontro de Pedro, a fim de aliviar-lhe o fardo de humilhações e de alegria e de lágrimas no amparo aos nossos irmãos necessitados. Dito isso, depois dessas palavras de Jesus, né, ele prosseguiu viagem, deixando Tiago lá nas suas querelas, né, de tranquilidade da vida. Aí Tiago não teve conversa, voltou à sua casa, reuniu todos os seus pertences num carro de mão e retornou à casa de Pedro, à casa do caminho. Chegando lá, bate a porta, a porta se abre acolhedora, como sempre a casa do caminho foi aos necessitados que buscavam a casa do caminho, e apenas disse uma palavra a Pedro: eu estou aqui. Aí continuou as suas tarefas junto com Pedro, né? Porque sempre Jesus diz a ele, sempre estaria ali naquele trabalho, né, na casa do caminho, porque ali era um reduto, era um recanto de amor, e que o objetivo maior era o amparo àqueles mais necessitados. E ao longo desses anos de movimento espírita, de casa espírita, a gente viu, e ainda vê hoje,
tantas pessoas que abandonam as atividades da casa espírita porque não compreendem ou não querem compreender determinadas regras, determinadas normas, determinadas disciplinas que todos nós precisamos, e com inúmeras justificativas que, fazendo uma reflexão, mesmo de forma muito superficial, não tem uma justificativa lógica, né? Porque nós sabemos que todos nós precisamos dessa presença de Jesus na nossa caminhada. A casa espírita, dentro da sua simplicidade, a doutrina espírita, dentro da sua simplicidade, nos favorece esse encontro com os amigos espirituais. Isso não quer dizer que só na casa espírita ou só na igreja protestante ou católica nós vamos encontrar Jesus, né, os amigos espirituais. Mas se nos dispomos de fazer o bem, de trabalhar as nossas dificuldades mais íntimas, e nesse esforço de vencer essas nossas limitações, os amigos espirituais estarão conosco em qualquer lugar que estejamos, desde que estejamos no pensamento desse trabalho de renovação rumo à evolução, e um dia chegarmos àquela escala, né, que o Livro dos Espíritos coloca, lá naquela primeira dos espíritos, né, perfeitos, que um dia nós chegaremos lá. Isso aí todos nós temos certeza que um dia chegaremos a ser, né, espíritos puros, e estaremos naquele nível também que Jesus está hoje. Claro que vai ser uma caminhada muito longa. Mas o trabalho de caridade, o trabalho na casa espírita nos favorece uma caminhada muito mais rápida à nossa renovação espiritual, né? E eu já ouvi muitas justificativas de pessoas que abandonaram as tarefas, os trabalhos, né? Muitas justificativas, mas que, se é uma decisão da pessoa, do trabalhador, então a gente deve respeitar e apenas escutar. Uns já voltaram às atividades, mas outros não, ainda se justificando, e lembro sempre dessas justificativas desse conto, né, de Humberto de Campos, quando Tiago dá justamente essas desculpas para não mais fazer o trabalho na casa do caminho por conta da balbúrdia, né, que acontecia, segundo ele, né? Mas a gente não deve nunca desanimar dos nossos propósitos, né? Porque essa é a nossa caminhada. Nós vamos evoluir, queiramos ou não. Nós vamos chegar a um patamar de evolução tal que, mesmo que a gente parar na nossa caminhada, um dia vamos sentir a necessidade dessa caminhada. E essa saudade que Tiago teve nesse momento de oração foi justamente essa necessidade, a consciência dele que bateu forte, né, intimamente pedindo para que ele reconsiderasse, né, a sua tarefa junto a Simão Pedro na casa do caminho, né? E esse deve ser os nossos propósitos, esse deve ser a nossa caminhada. Um outro ponto que trazemos aqui é muito interessante, porque vai bater mais ou menos de encontro justamente com essa necessidade que muitos se colocam na questão monetária para que a casa e o trabalho da casa espírita funcione, em detrimento daqueles que vêm em busca de socorro espiritual, né? E ele conta que nas reuniões das terças-feiras na Casa do Caminho também, Simão Pedro sempre realizava palestras para as mulheres de Jerusalém. E eram as benfeitoras da casa, eram justamente essas que supriam financeiramente as atividades da Casa do Caminho. À noite era impossível elas participarem de alguma atividade, porque os maridos naquela época não deixavam, não permitiam, né? Então, certa feita, Pedro estava proferindo uma palestra para as damas de Jerusalém e percebeu ao lado de fora uma balbúrdia, uma confusão,
uma discussão muito acalorada, e a porta de repente se abriu da casa do Camilo e entrou uma mulher toda descabelada, e se atirando entre as filas suplicava amparo. Humberto de Campos conta que a tradição romana, naquela época, tinha como ética não invadir a propriedade particular. Então, os perseguidores judeus também respeitavam a domus, a casa, e ficavam à porta sabendo que a pessoa sairia e eles iam conseguir seu intento. E foi justamente nesse intuito que essa mulher, entrou às pressas na casa do Camilo, porque sabia que estes que estavam perseguindo ela não iriam entrar por conta do respeito desta lei. É interessante também que Humberto de Campos conta que os cantos gregorianos foi criado ou surgiu justamente por conta desse fato, porque São Gregório foi perseguido pela turba por perseguidores romanos e permaneceu na igreja sem que ninguém saísse. E foi justamente nesse período de reclusão que ele e por conta desse ser, começou a balbuciar um canto repetitivo. E foi justamente desse canto repetitivo que hoje nós temos e o que nós sabemos e que chamamos os cantos gregorianos. É muito interessante esses cantos, eu já cheguei a ouvi-los, mas é interessante que agora nós sabemos qual foi a origem justamente do surgimento desses cantos gregorianos. Então, dessa forma, a mulher entrou na casa sabendo que ela não seria, vamos dizer, perseguida mais, a não ser que ela saísse, porque o respeito era muito grande em relação a essa questão de invadir, e porque ali estaria bem segura. Então, Pedro, nesse momento, teve um choque, porque ela era uma meretriz, e era muito conhecida na sociedade. E as damas, vendo-a, afastaram-se de um movimento instintivo. Às vezes, quando alguém chegasse de repente ali que a gente não conhecesse, batesse a porta e entrasse rapidamente, o nosso instinto iria fazer com que a gente se recolhesse um pouco, como se a gente estivesse defendendo, ou até pela surpresa da ação. E ali, principalmente hoje em dia, que a sociedade está com muita violência, a tendência nossa é justamente a gente se recolher um pouco por conta desse medo. Então, essa mulher que entrou, essa meretriz, começou a chorar. Pediu a Pedro amparo, mas era uma mulher impura. E interessante que ele seguia a tradição israelita. Então, a mulher impura deveria ser apedrejada até a morte. Interessante saber que Pedro tinha esses conceitos dentro nele, apesar dessa vivência com Jesus. Então, ele retrocedeu, foi ao seu quarto, muito humilde, como Humberto de Campos fala, e começou a orar. E perguntar nessa oração a Jesus o que deveria fazer. Então, nesse momento da oração tão fervorosa, ele percebe que na parede de taipa começa a aparecer, formar uma figura, destacar-se uma figura, e ele percebe uma figura luminosa ali, o qual ele já identifica como a figura de Jesus, naquele momento. E ele muito ainda na dúvida em relação a isso, querendo que Jesus desse uma resposta ao qual atitude que ele deveria tomar naquele momento. Porque ali era uma casa de socorro. Apesar daquelas damas, naquelas palestras que ele realizava às terças-feiras, que supria as necessidades da casa. E então Jesus perguntou-lhe nesse momento de aflição: que desejas? Como se Jesus já não tivesse uma visão total daquilo que estava acontecendo ali na casa
Até mesmo porque Jesus tinha esse costume, né, quando alguém, somente nas curas, quando alguém chegava para pedir a ele uma cura, ele indagava, né, sempre o que ele queria, justamente para ver a ação, a reação e o move, a motivação daquele que queria a cura dele, né? E Pedro diz: Senhor, quando tu entraste, não viste aquela mulher pecadora ali na sala? Aí Jesus lhe diz: não, Simão, eu vi a tua irmã chorando. Aí Simão rebate: mas ela é filha do pecado. Mas tu também, Simão, é filha do pecado, é filho do pecado. E ela veio pedir apoio. Eu não sei o que fazer, disse Simão a Jesus. Se tu não sabes o que fazer, então eu irei no teu lugar. Então aquela figura, né, pareceu deslocar-se da parede e luminosa atravessou a sala em direção àquela mulher. Pedro percebeu, se ele amparasse aquela mulher, aquelas meretrizes, aquela pecadora, segundo ele, aquelas damas não mais voltariam à sua casa e os recursos materiais que ela os fornecia não mais teria ele, e as dificuldades seriam muito maior, porque ali, na casa do caminho, eram os órfãos que eram amparados, né? Os órfãos de guerra, os rancenianos, os idosos, os doentes infelizes, né? E ele, segundo a sua visão, precisava daqueles recursos daquelas mulheres, né? E elas tinham ódio dela porque justamente essa mulher roubava os maridos, né, por conta da sua própria condição, né? Perturbava os lares delas, desarmonizava os lares, porque os maridos iam de encontro a ela por conta da sua própria condição. Mas acontece que Jesus foi atendê-la e não teve outra alternativa. Levantou-se também, no caso Simão, e de olhos empapados de lágrimas acercou-se daquela mulher, abraçou eternamente, e ela perguntou: então? E ele, chorando, olhando para todas, ele disse: fica, minha irmã, a casa é tua. Então, abraçou-a e levou-a para a intimidade. Então, a partir dessa atitude, grande parte dessas damas que supriam a casa deixou de ir para as palestras nas terças-feiras. E a ideia justamente desse conto é justamente nos mostrar que o valor material não é o mais importante e não deve ser a primeira situação ou móvel de qualquer escola religiosa, mas aqui nós estamos falando da doutrina espírita, da casa espírita. Porque o primeiro móvel, a primeira ação, o primeiro objetivo da casa espírita é socorrer aqueles que vêm em busca de consolo, em busca de amparo. Porque se a casa foi formada em nome de Deus, se todos os trabalhadores estão imbuídos no sentido da verdadeira caridade, os recursos de uma forma ou de outra vêm. A espiritualidade encaminha. A espiritualidade nos mostra as formas de gerir a casa espírita. Interessante que ultimamente nós vimos, por conta da criação desses trabalhos da TV e da Rádio Chico Xavier, a gente vinha num frenesi de petitório mesmo. E essa senhora, justamente que eu chamo ela de coordenadora da TV e da Rádio Chico Xavier, porque ela tem um senso crítico muito interessante e às vezes ela dá uns puxão de orelha muito grande. Às vezes dá um choque por conta das coisas que ela diz, mas são situações que nos faz refletir sobre aquilo que nós estamos realizando nessas atividades. E foi justamente pensando nisso, ela disse algumas coisas lá, antes disso, aí disse: olha, eu mandei um vídeo de Divaldo, assista ele.
depois você me diz alguma coisa. Depois do que ela falou, um monte de coisa lá, que eu não vou dizer a vocês agora o que ela disse. Aí pronto, eu passei uns 2 dias, aí fui lá, olhei o vídeo, aí comecei, achei fantástica a colocação de Divaldo, por conta dessas questões. E a gente vê isso, algumas casas trabalhando com uma preocupação imensa de angariar recursos. Lembramos de uma história de Chico Xavier agora, por Marlene Nobre, no livro Meus Pedaços do Espelho, onde certa vez Emmanuel, eu acho que, não sei se eu já contei isso aqui, Emmanuel, uma vez aconselhou Chico, porque a comunhão espírita cristã, que naquele momento tinha sido fundada por ele, Valdo Vieira, e Marlene Nobre estava no seu início do seu curso de medicina e passou quase 10 anos, né, com Chico lá. Emmanuel aconselha depois, sabendo que muitos recursos chegavam pela confiança que a população, não só lá de Uberaba, mas do Brasil inteiro, das atividades, da lisura daquela equipe de Chico, enviava recursos de todas as formas. Era a herança que recebia. Certa feita ele recebeu uma herança e ele passou automaticamente para aquela senhora que criou o hospital do vitiligo, né, do fogo selvagem. Certa feita ele recebeu também outra herança e aumentos recursos. Aí Emmanuel chega certa vez e aconselha a Chico para não deixar nada acumulado na instituição espírita. Se veio, é para doar tudo, deixar os cofres, depósito, armários, tudo sem nada, doar todos, porque não era da casa. Justamente a preocupação de Emmanuel era a instituição espírita não amealhar, não acumular recursos, seja financeiro ou a parte de mantimentos que recebia para doar aos pobres. E foi por conta desse conselho que a Comunhão Espírita Cristã criou 3 eventos durante o ano, justamente para distribuir 100% daquilo que eles recebiam. E não era, segundo Emmanuel, não era para ficar nada, era para ficar 0 nos cofres da instituição, porque o dinheiro tinha que ser destinado, as outras coisas, para a comunidade carente. Quer dizer, já naquela época, Emmanuel tinha essa preocupação e trabalhava justamente Chico e aqueles que estavam em volta de Chico, neste sentido de ajudar aqueles que precisavam, os carentes espirituais, os carentes materiais, mas principalmente a questão da carência espiritual, que hoje todos nós sentimos carência espiritual. Nós necessitamos muitas vezes de um aconchego, de uma palavra amiga, de um sorriso, de um aperto de mão, de um abraço. Essa energia magnética, esse magnetismo humano que nós temos, cada um de nós tem esse magnetismo humano que podemos transmitir através de um olhar, através de um abraço, através de um pensamento, através de uma oração, alguém que nós sabemos que está mais necessitado do que nós. Isso é caridade, segundo Kardec. Toda essa tarefa, todos nós podemos fazer essas atividades. Porque é com esse desprendimento que a espiritualidade vai observando, vai se aproximando muito mais de nós, vai investindo, vai nos intuindo para que a nossa caminhada evolutiva seja a mais facilitada possível. Porque se temos problemas ainda para resolver de existência passada, eles não vão tirar de nós, mas vão estar ali, amparando, socorrendo, ou nos impulsionando para a frente, nos animando. Então essa é a tarefa da casa espírita, o trabalho espiritual, o socorro, porque as demais coisas, a espiritualidade no momento certo vai nos socorrer. Estejamos dispostos a esse trabalho, como Chico esteve sempre disposto ao trabalho do serviço do bem.
mesmo que ao longo da sua vida muitos abandonaram, como Valdo Vieira, na sua última viagem para o exterior, e no retorno, Valdo Vieira teve o desligamento, né, de Chico Xavier, foi para as suas tarefas pessoais, e Chico continuou reto nos trabalhos do bem e de divulgação da doutrina espírita. As palavras que nós, dos caravaneiros do Evangelho, trazemos na noite de hoje, e que possamos juntos unir forças para nos ajudar. Se estamos aqui é porque todos nós estamos necessitados e somos necessitados de amparo. E também nessa congregação de harmonia e de paz, ajudar aqueles que precisam mais do que nós. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, agora e sempre. Então, agradecendo a Deus por esse momento de aprendizado, pela presença de todos, pelos irmãos caravaneiros do Evangelho que deixaram a cidade de Campina Grande na noite de hoje para nos trazer essas reflexões através de Ivan, que possamos permanecer na paz do nosso Mestre de todas as horas, amigo de todas as horas, Jesus, o Cristo de Deus. Vamos dar sequência aos trabalhos com a terapia do passe, que possamos permanecer nesse clima de harmonia cristã, para desse trabalho também tirarmos o melhor proveito possível. E que a paz de Jesus permaneça no coração de todos. E aí, ainda reforçando agora o convite a todos, né, para quem quiser conhecer um pouco mais da doutrina espírita, comparecer aqui ao centro nas terças-feiras, onde atualmente estamos estudando o Livro dos Espíritos e também o livro A Gênese. A casa está de portas abertas a todos que queiram conhecer um pouco mais dessa doutrina.